e que muitas vezes é verdade usado de forma fora de contexto. Lá diz assim de que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. E nós temos na nossa pasta de músicas vários cânticos, e um deles me faz lembrar que diz assim, né, que cantamos mais que vencedores, muito mais que vencedores, nós somos em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em vitória de Cristo, nós temos que sempre relacionar, sempre em dois momentos. O futuro e o presente. O futuro é que Cristo, Ele nos dá a vitória, perdoando os nossos pecados, transformando quem nós somos, mudando o nosso status, ou o modo de Deus olhar do céu para nós, e não encontrar mais inimigos, e sim filhos. E nesse sentido, o nosso nome é escrito no livro da vida, por causa do sangue do Cordeiro, e Cristo vai no céu preparar um lugar, onde nós vamos morar, que Ele chama de novo céu e a nova terra. Então esse mais que vencedores, lá na última instância, tem a ver com a redenção, a eternidade, o novo céu, nova terra, o lugar que Deus preparou para você e para mim, e em Cristo, através de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai à casa do Pai se não for por Ele. Então, quando Paulo diz que somos mais que vencedores, ele está falando sobre essa esfera da eternidade, onde nós temos que parar e contemplar, e olhar para o futuro, e almejar, desejar, né, ansiar por um dia poder estar diante do trono de Deus, da glória de Deus, onde é muito maior do que o sofrimento desse século. Ele tem a ver com essa vitória em Cristo Jesus. Mas também é verdade que Cristo nos faz mais que vencedores hoje, aqui, porque nós vivemos aqui. Enquanto o céu não chega, nós vivemos nesse mundo. E nós precisamos de Cristo para que possamos suportar e vivermos e vencermos todas essas coisas difíceis que nós vivemos. Nós vivemos tristezas, luto, desafios, batalhas, nós enfrentamos sempre questões familiares, morte na família. Então, ou seja, esse mundo é difícil. Nós temos muito sofrimento, temos muita dor, temos muitas coisas que acontecem por causa do mundo jaz no maligno. E nós vivemos aqui. E se Cristo não nos dar a vitória, se Cristo não nos socorrer, se Cristo não for por nós, nós não aguentamos. Nós vamos falhar nesse mundo. Então, quando Paulo fala que somos mais que vencedores, ele está falando de uma vitória hoje na sua vida. O modo que Deus faz você viver na dependência dEle e passar por toda dor, passar por toda luta, passar por provação e vencer, não porque você é capaz, porque Ele venceu, porque Ele é capaz. Mas para podermos entender e compreender que somos mais que vencedores, é fundamental nós entendermos o porquê que Jesus teve que ser tentado. Por que Jesus teve que passar por uma tentação? Esse texto tem tudo a ver com o projeto de Deus de fazer você e eu sermos mais que vencedores. A cruz de Cristo podemos chamar de o ápice, a plenitude, né, o máximo da revelação do amor de Deus, porque lá revela o maior sofrimento que alguém poderia passar. O julgamento, a humilhação, né, ser condenado e ser morto de uma maneira tão cruel e dolorida como Jesus foi. A cruz de Cristo, talvez a expressão maior, como nós temos aqui, né, da redenção e da vitória de Cristo. Mas Cristo não venceu só na cruz. Ele não venceu apenas quando ressuscitou. Toda a vida de Cristo precisou ter vitórias. Porque se Cristo não vencesse, a cruz não tinha nenhum sentido para você e para mim. Mas vamos entender. Essa história
está um pouco depois, ou logo em seguida, ao batismo de Jesus. Então Jesus já tinha vindo, se apresentado nascendo de Maria. Depois, aos 12 anos, ele aparece de novo na história, ensinando no templo. Depois ele vai voltar aos 30 anos de idade. E quando ele volta aos 30 anos de idade, tinha um profeta pregando lá, um tal de João Batista, primo de Jesus, que estava anunciando, chamando a atenção dos judeus, dizendo: acordem, se arrependam dos seus pecados, voltem para Deus, porque o prometido, o Messias, o Salvador está chegando. E João dizia: eu não sou o Messias, eu vou batizar com água, mas quando ele chegar, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo do juízo. Ele tem na sua mão um machado, que ele vai cortar a raiz da árvore não frutífera. Ele tem a pá na mão, que vai colocar o trigo lá no celeiro, mas também com a pá vai jogar a palha, o que não presta, lá no fogo. Ele é poderoso, Ele é o Senhor. E João estava ensinando o povo. De repente começa a vir na direção da multidão que estava ali ouvindo João no deserto, perto do Rio Jordão, sendo batizado por João, uma grande multidão. De repente vem Jesus andando. João olha para aquele homem vindo, o reconhece e vai trazer uma declaração importantíssima, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que eu estava anunciando. Ele chegou, o Messias, Jesus. E a multidão começa a olhar aquele homem vindo. Eu me coloco sempre na história, por gostar muito de teatro. Eu crio um personagem me colocando no meio da multidão e vendo Jesus chegando. Um homem normal, barbudo, cabeludo, com roupas surradas do deserto. Um homem andando a pé, vindo de Nazaré. O povo perguntava: vem algo bom de Nazaré? Esse comum é o Redentor? Não pode. Não pode ser. Nós esperamos alguém brilhoso, alguém real, alguém que seja rico, família nobre, de posse, porque ele vai ser rei. Mas um rei daquela cidadezinha pequena, com poucos habitantes, insignificante comercialmente, não pode ser esse o nosso Salvador. Aí Jesus chega para João na frente de todo mundo e diz: ei, João, preciso que você me batize. Aí que não faz mais sentido, porque João batizava por arrependimento, e o Messias, o Salvador, esse daí que está vindo, ainda precisa perdoar os seus pecados, porque ele quer ser batizado por João. E João insiste: não, Senhor, você que tem que me batizar, é o contrário. E Jesus insiste para João, dizendo: não, João, eu preciso. João e Jesus entram na água, a multidão começa a olhar, começa o cerimonial do batismo, e quando Jesus está encerrando aquele momento, que ninguém estava entendendo nada, de repente algo sobrenatural, que é o primeiro Pentecostes que acontece, o movimento do Espírito Santo em forma, como um padrão de uma pomba pousando sobre Jesus, o Filho estando ali, e de repente o céu se abre, e uma voz do céu vai dizer: este é o meu Filho. Ali o Pai, o Espírito Santo, está colocando validade, autenticando o ministério, a autoridade, a pessoa de que Jesus é o Messias. Jesus era esse homem que vai começar o ministério aqui como homem, mas ele é Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E as pessoas começam a olhar aquela movimentação, algo sobrenatural, o próprio Deus validando o ministério de Jesus.
Aí João vai na sequência dizer: agora sigam ele. Ele cresce e eu diminua. E Jesus sai dali tendo agora alguns discípulos que não seguem mais a João. Começam a olhar para Jesus, que vão ser discípulos de Cristo Jesus. Ali inicia o ministério de Jesus. Ali inicia o período onde Deus vai plantar o seu reino e que vai concluir apenas na segunda vinda de Cristo. E depois da morte de Cristo vai ser o período da pregação do Evangelho, do ide pregar a todo mundo. Então Jesus está iniciando o seu ministério de redenção, de plantação da igreja, de separar um povo, de salvar pecadores. Jesus começa o seu ministério, até chegar à cruz, 3 anos. Só que no seu ministério ele tem que vencer todas as etapas necessárias para nos fazer mais que vencedores. Para isso, logo após esse batismo, logo após uma manifestação sobrenatural, logo após a glória de Deus se manifestar, logo após a voz do Senhor direcionar e validar, o próprio Espírito que estava capacitando Cristo para esse ministério, leva Jesus ao deserto para ser tentado. Deixa eu trazer uma curiosidade que talvez você leu o texto e não pensou. João batizava onde? No deserto. Onde estava aquela parte do Rio Jordão? No início do deserto. Aonde Jesus já estava quando ele foi batizado? No deserto. E agora o texto diz que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Você já leu o texto assim, perguntando: ué, que deserto é esse que ele foi levado? Ele foi levado além, de uma região mais distante do deserto. Marcos, capítulo 1, quando faz a mesma narrativa, ele diz que ele foi levado ao mais íntimo do deserto, onde as feras estão de prontidão para atacar as suas presas. Então ele sai de um lugar, deserto comum, onde ainda passa pessoas e tem viajantes passando. É levado para o mais ao meio, mais ao centro, aonde as pessoas não vão, onde o sol é terrível, o frio à noite é congelante e as feras dos campos estão devorando, querendo comer com fome todas as possíveis presas que estavam lá. É lá que Jesus vai ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos a narrativa da tentação. Eu sei que você já ouviu várias pregações nesse texto, mas eu não quero me deter nos tipos de tentação, mas nas razões de ser tentado. Não quero enfatizar aqui sobre o pão, que tinha que transformar as pedras em pães, sobre o reino que ele vai dar se adorasse a Satanás, ou sobre os anjos servirem a Jesus. Eu não vou me deter a esses 3 aspectos da tentação, mas tentar trazer para nós entendermos as razões que Jesus, ou o porquê que Jesus foi tentado, para nos tornar mais que vencedores. Ele é levado pelo próprio Espírito. Sabe por quê pelo próprio Espírito? Porque era necessário que Jesus passasse pela tentação. E os números dessa história são interessantes. Se você lembrar a história do povo de Israel, quando é liberto pela manifestação da glória de Deus, lá do Egito, quando eles saem de lá, eles vão para o deserto. Lá no deserto eles ficam 40 anos. Jesus, após ter a glória de Deus manifestada, ele vai para o deserto. E lá ele fica 40 dias. São números que têm a ver com a história do povo de Israel, mas também agora com a história da igreja de Deus. Então, por que Jesus foi levado a ser tentado? Ele dá 3 razões para nós entendermos isso. Primeira razão é que Jesus precisava passar pela mesma tentação que Adão passou. Por que ele precisava passar pela mesma tentação de Adão? Porque Jesus precisava conquistar o direito de ser o nosso representante. Deixa eu explicar isso.
Em Romanos 5, Paulo chama de Adão, o primeiro, e Cristo, o segundo Adão. O primeiro falhou, pecou, mas o segundo Adão venceu, triunfou. Essa expressão de Paulo não está falando da cruz, está falando da tentação. Está dizendo de que Adão, quando ele estava no jardim do Éden, e Deus dá a ordem para ele e sua esposa encher e multiplicar a terra, significava que Adão seria aquele que daria luz a uma nação, ao mundo inteiro. E esse mundo inteiro tinha que nascer no Éden, na presença de Deus, no lugar que Deus preparou para a eternidade do homem, a intimidade com Deus, o casamento feliz, a família crescendo, a natureza servindo ao homem e à mulher. Mas Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus, resolvem comer da árvore do fruto proibido, e com isso ele é expulso da presença de Deus. E por consequência, a raça humana toda vai nascer longe de Deus. O pecado que nos condena ao inferno, que nos coloca num buraco, que nos coloca no poço, que nos faz inimigo de Deus. Adão nos representa. Você pode pensar assim: eu não concordo com que Adão seja meu representante. Mas quem perguntou se precisa concordar em alguma coisa? Você nasceu de lá. Nós vivemos um ano político. E daqui 2 anos tem mais política. E agora nós vamos ver brigas e discussões sobre esquerda e direita. E algumas frases que falam assim: o presidente anterior não me representava, o presidente atual não me representa. E ficamos nessa briga. Sabe que no final, na ponta da discussão de tudo isso, não interessa o que você pensa se o atual presidente te representa ou não. Se ele for lá e ferrar com a economia, você que paga. Se ele for lá e arrumar uma guerra com os nossos vizinhos argentinos, ou com o Paraguai, ou com os Estados Unidos, quem vai guerrear, quem vai lutar como soldado, são os nossos filhos, são os nossos netos. Né? Se ele fizer alguma coisa ou falar alguma gáfia na internet, quem passa por vergonha somos nós brasileiros. Então, se você gosta ou não, no final da conta, ele nos representa. E se é algo bom que acontece, amém. Se é algo ruim, nós pagamos, porque no final da conta, nós temos um representante. E com Adão e Eva era assim. Achando justo ou não, gostando ou não, concordando ou não, no final nós nos encontramos longe de Deus. Afastados de Deus, inimigos de Deus. E por isso fazemos e temos uma vida terrível nesse mundo. Porque Adão pecou. Ele é o nosso representante legal, porque a palavra Adão ou Adão significa humanidade no hebraico. Então a palavra Adão não é o nome dele, era um título, uma função. Ele era aquele que iria dar a origem a toda a humanidade, a raça humana. E Eva é a mãe, a geradora dos seres humanos. E nós que nascemos de Adão e Eva. Então nós nascemos aonde Ele nos colocou. Eles nos colocaram. E Deus, no seu plano redentor, Ele não nos criou para vivermos longe dEle. Não nos criou para vivermos para o inferno. Não nos criou para vivermos o inferno aqui nesse mundo. Deus tem um plano de amor, um plano redentor, um plano de agir na sua vida e ser seu Senhor. Só que nesse plano, Cristo precisava conquistar o papel de ser o seu representante. Então ele precisava de passar pela tentação que Adão passou e vencer. Porque vencendo, ele ganha o direito de nos representar diante de Deus. Então quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto a ser tentado, ele não só vai passar por uma tentação semelhante à de Adão e Eva, mas a tentação de Cristo é pior. Porque Adão e Eva foi tentado num jardim, sombra, água fresca, comida à vontade. Cristo é tentado no meio do deserto, sem água,
sem sombra, sem comida, com fome, em perigo, para que a vitória de Cristo fosse ainda maior, mais gloriosa do que a derrota que Adão teve. E quando Cristo vence essa tentação, ele começa a dar início ao seu ministério, nos representando. Para aquela frase dar sentido, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo precisava ser esse Cordeiro. Se colocar no lugar desse Cordeiro. Para isso ele não podia fazer assim como Deus. Ele tinha que conquistar como homem. Para ser o nosso substituto. E se você se lembrar dos rituais do Velho Testamento, do povo de Israel, na Páscoa você chegava com a sua família. Você comprava ou você levava um cordeiro de 1 ano sem defeito. E você levava ao templo, ao sacerdote. Esse sacerdote ia fazer o cerimonial de expiação de pecados. E esse cordeiro ia ser aquele substituto. Em vez de você ser queimado e ser morto no altar, ele toma o seu lugar. Só que tinha que ser de 1 ano, sem defeito, perfeito. E a cerimônia acontecia assim. Tinha aqui o altar, você apresentava o animal, nós amarrávamos as perninhas deles, colocávamos sobre o altar. Aí eu chamava a família, colocava as mãos sobre o animal, e o sacerdote ia fazer uma oração, dizendo: Senhor, pega o pecado de cada um dessa família, do pai, da esposa, dos filhos, e agora Deus transfira os pecados deles a esse cordeiro. E aí quando acabava a oração, ele pegava a faca e matava o animal, derramava o sangue no altar, dizendo: Senhor, quem morreu foi esse animal, porque ele recebeu os pecados da minha família. Aí pegava o sangue, levava no Santo do Santo no altar, aspergia no altar, dizendo: Senhor, para ter perdão daquela família, um substituto pagou o preço. Jesus é o nosso substituto na cruz. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, ser perdoados, mas para ele assumir o lugar daquela cruz e dar um significado de nos representar, ele precisou vencer a tentação. Se Jesus não tivesse vencido a tentação, nós estaríamos chamando ele de um herói, de um homem corajoso, de um exemplo para a sociedade, de um revolucionário contra Roma, mas ele não poderia ter o título de Redentor, de Salvador, aquele que comprou você na cruz. A cruz só faz sentido porque Jesus assumiu o nosso lugar. Isso é salvação. É salvação que alguém que não tem culpa assumiu o lugar de um culpado. Alguém que não merecia morrer, morreu no lugar de alguém que deveria morrer. E ele ressuscitou para dar vida a alguém que não merece e que não tem condições de gerar vida. Então Jesus teve que começar a vencer. Essa é a primeira razão da tentação de Jesus. Segunda razão da tentação de Jesus, para que você e eu pudéssemos ser mais que vencedores, tem a ver com esse mundo. Quando Adão e Eva pecam, e Deus vai chamar Adão e Eva lá em Gênesis 3, 15 e 16, Deus usa uma frase para a natureza, para esse mundo, dizendo: esse mundo jaz no maligno, ou seja, maldita é a terra. Maldita é a terra. E Adão e Eva sendo expulsos, você começa a ver a narrativa bíblica, de que logo na primeira, os filhos do casal, já há o primeiro assassinato. Caim mata Abel. Logo em seguida a narrativa do texto, até chegar no dilúvio,
você vai ver a descrição de que os filhos de Deus, né, os filhos dos homens, se casaram com as filhas de Deus, e tiveram uma geração tão má, tão maligna, que Deus vai enviar o dilúvio por causa da contaminação desse povo. E você vê aí a ação nesse mundo, de alguém potencializando esse mundo para ser mau, sedutor e maligno. Paulo, ele vai chamar de príncipe desse século. Paulo, em Efésios 2, quando vai lá falar sobre que Deus nos deu vida e nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele vai dizer que nós estávamos mortos porque nós vivíamos num fluxo desse mundo e gostávamos do que esse mundo oferecia. Porque o Senhor desse século estava agindo. A Bíblia, por várias vezes, vai dizer de que o príncipe desse mundo opera com engano e sedução. Bem, ele, o próprio Satanás, estava tentando Jesus, agindo livremente nesse mundo. Então quer dizer que uma das razões que Jesus precisava passar pela tentação é que Jesus precisava vencer esse mundo e o agente desse mundo. Ou seja, ele precisava vencer toda a desgraça que Satanás colocou no Éden, para que ele pudesse restaurar tudo aquilo que é projeto de Deus. Colossenses 1,13 diz que quando nós somos apresentados a Cristo, e que Cristo brilha em nosso coração, nós somos levados, nós somos tirados do império das trevas, e somos transportados, conduzidos, lá é pego pela mão e levado como uma criança ao reino do amor do Pai. Então Satanás tem um império, ele age nesse século, o mundo está no maligno, os dias são maus, o mundo tem uma sedução, uma ideologia que vai conduzindo uma nação, as pessoas, a estar longe de Deus, a gostar do pecado, a gostar da prostituição, do álcool, das drogas, de ganhar dinheiro fácil, de enganar os outros, de trair. O mundo prega, ensina e está construindo ideias e conceitos que vão nos aprisionando ao mundo de aceitação do império das trevas. E tudo isso só acontece por causa de Adão e Eva, que entregaram como se fosse a chave do mundo que Deus viu que era muito bom, para agora ser um mundo maldito, jaz no maligno. Então Jesus precisava vencer esse mundo. Jesus precisava ser tentado por esse mundo. Jesus precisava olhar também no olho da serpente. Jesus precisava estar sendo confrontado, tentado, sendo julgado, sendo colocado à prova por esse mundo. Ele precisava passar por esse mundo. Ele precisava vencer esse mundo e o agente enganador desse mundo. E vamos ser sinceros, se você for parar para ser racional sobre a proposta de Deus para Jesus e a proposta de Satanás para Jesus, tem uma que é bem mais fácil. Vamos pegar uma delas? O pai disse para o filho: te darei o mundo, você vai ser senhor. Para isso precisa largar sua glória, largar seu trono, nascer em forma de homem, viver nesse mundo, padecer nesse mundo, vencer esse mundo, passar pela cruz, ressuscitar, aí eu te dou o trono. Uau, que sofrimento! O que o diabo oferece? Se você só dobrar o joelho e me reconhecer, eu te dou os reinos. Qual que é mais fácil? Passar pela cruz ou dar um abraço no diabo? Bem, a resposta é clara, né? A proposta de Satanás era, talvez para muitos, irresistível.
Porque ele cega, ele seduz, ele conquista, ele faz as coisas parecerem boas, com sofismas que parecem verdade, com seduções de meias verdades. Ele distorce os valores para serem aceitáveis. E Jesus teve que vencer todas essas coisas. Ele vence primeiro para nos representar. Segundo, ele vence porque ele precisa derrotar aquele que é o agente do mal nesse mundo. Ele precisa vencer a tentação nesse mundo. Ele precisava derrotar Satanás. Porque quando ele vai fazer isso, e depois ele passa pela cruz, ele vai dar a ordem, ele vai ensinar os discípulos, fiquem em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. E depois vocês vão pregando o Evangelho. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e alcance os confins da terra. Em qual autoridade? Autoridade daquele que já venceu, que já amarrou o valente, e agora vão saquear o inferno, vão tirar os bens que estão presos no inferno, que são pessoas, que são homens e mulheres, adolescentes, crianças que estão sendo seduzidas por esse mundo. Vão, porque ele venceu esse mundo. Cristo nos dá a vitória, porque ele nos representa, mas porque ele conquistou esse mundo, vencendo as propostas e as ações de Satanás. Terceira razão e última. Por que Jesus passou por essa tentação? Ele passou por essa tentação para que a história e a vida dele não fosse um teatro, uma encenação. Nós fazemos muito em Coronel teatro. O Serginho, ele faz um papel de Jesus muito bom. Eu brinco lá em Coronel que eu nunca sou Jesus. Eu sou sempre o Judas, ou sou a coisa ruim. E aí alguém me diz assim, uma criança, mas pastor, não dá para você ser Jesus. Jesus careca não tem. Eu fui ofendido, mas fiquei no lucro. E o Serginho faz um papel de Jesus de que quando ele começa a ensaiar, a encenar a crucificação, os gestos de dor, de sofrimento, quem está cantando, quem está ao redor, atuando, para assistir. E no teatro você não é para assistir, é para atuar. Mas é tão marcante, é tão forte, que a minha esposa, quando está na cena, ela não consegue cantar, ela quer chorar. Tão forte que é uma encenação. Só que a vida de Jesus não é só essa encenação, porque quando acaba a peça, eu estou abraçando o Jesus que morreu na cruz, que é um ator. Mas Jesus não atuou, ele sofreu. Jesus, quando ele veio para sofrer, para sentir na pele o que você e eu vivemos nesse mundo. Jesus, ele veio passar. Se você estudar Apocalipse 12, um desafio para você ler em casa. Apocalipse 12 faz uma narrativa da vitória de Cristo, antes mesmo do seu nascimento. Mas ele começa narrando a vitória quando ele é uma criança que nasce, que é o rei Herodes querendo matar as crianças, e que tem o recenseamento, e que Deus vai levando José e Maria para o Egito, depois para Nazaré, para Galileia, Deus movimentando a história, porque o animal, Satanás, a antiga serpente, o dragão de Apocalipse 12, estava na história querendo destruir Jesus. E você vê a narrativa lá de que ele vai tendo ações nesse mundo. Vai seduzindo, vai perseguindo, vai criando situações, levantando religiosos, levantando situações para oprimir, calar, matar Jesus. E tudo que Jesus vai sentir é real. Jesus, quando nasceu, ele teve que ser cuidado, teve que mamar, teve que comer, teve que ser cuidado pelos pais. Jesus teve que ir para a escola. E para alguns isso é terrível, né? Jesus teve que aprender, estudar. Jesus teve que comer. No ministério de Jesus, Jesus chorou.
Jesus muitas vezes foi para o monte orar, porque estava angustiado. Jesus, quando chega lá em Betânia, depois chega em alguns lugares, ele vai encontrar um seu amigo, Lázaro, um amigo pessoal, já morto há alguns dias. E Jesus, sendo Deus, ele sabe que daqui a pouquinho ele vai abraçar Lázaro, porque ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. Mas ao ver Lázaro morto, sepultado, dói no coração de Jesus por causa do seu amor, ele chora. Jesus participa de brigas com os discípulos, andava com ele, um queria sentar à direita, um à esquerda, para ser o maior no reino do céu, e Jesus brigando com os egos dele. Jesus olhava para Judas, sabia que Judas iria traí-lo, e Jesus o amava, o abraçava. Jesus sentia dor, sofrimento, foi tentado. Jesus na cruz, naquela semana, ele faz uma oração que para mim é o máximo. Eu acho fantástico. Ele mostrando a humanidade e a obediência ao Pai. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, não tem outro jeito. Não tem como fazer assim e a gente resolver a situação. Eu preciso agora chegar nessa máxima dessa dor de cruz. Pai, não conseguimos dar um jeitinho. Se não tem como, faça a sua vontade. Ele diz que naquele momento ele suava, chorava, água e sangue. Tão tenso, de tanta dor, de tanto sofrimento que ele estava. E aqui nessa tentação, Jesus estava com fome. Jesus estava com sede. Jesus estava cansado. Ele estava sofrendo realmente. Mas ele venceu tudo isso. Sabe por que ele venceu toda a dor e sofrimento e a tentação? É para que ele agora, ele pode te ajudar de duas maneiras. Primeiro, sendo Deus. Sendo Deus, ele conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Mas ele usa o argumento de que ele conhece, ele sabe, ele sente o que você sente, ele sabe o que você sente, ele passou pelo que você passa. Por isso ele diz: eu te faço mais que vencedores. Jesus diz assim: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos conheço, eu sei o que você passa, porque eu já passei por isso e venci, e por eu ter vencido, eu consigo, eu posso, eu tenho autoridade para te ajudar. Então, quando Paulo usa a expressão de que nós, que já reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos mais que vencedores lá no céu, mas também suportamos e passamos aqui com vitórias, é porque Jesus conquistou esse direito. Primeiro, ele te representa. Ele é seu Senhor, teu Salvador. Segundo, ele já venceu esse mundo. O diabo já perdeu. Porque ele venceu o diabo e esse mundo. E ele passou pelo que você passou. E ele sabe da dor e do sofrimento que você passa. E nele, através dele, nós nos tornamos mais que vencedores. Então Jesus passou por essa tentação, para que você tivesse duas coisas: esperança na eternidade. Ele venceu, para que você pudesse um dia morar no céu de Deus. Eu vou repetir. Jesus venceu, para que você pudesse um dia ir morar no céu de Deus. Segundo, Jesus venceu, para que quando você estiver passando por algo, você dobrar o seu joelho, estiver lá no seu quarto, ou no seu carro dirigindo,
no chuveiro, tomando banho e chorando, e você colocar na presença de Deus, e você clamar por socorro, e você entregar tudo isso aos pés do trono do Senhor, Ele é um Deus que te escuta, porque Ele te conhece muito bem. Ele já passou por isso. Por isso nós devemos desenvolver uma fé. Por isso nós devemos alegrar. E amanhã, ao levantar, na segunda-feira, dia do trabalho, dia do boleto, dia da escola, dia do pega, você deve levantar com o coração alegre. Porque se você confia e se entrega a esse Senhor e Salvador, Ele faz o seu dia ser um dia mais que vencedor. Mesmo que as coisas não saiam como você quer, o resultado final é como Ele quer. E quando Ele faz, grandes coisas acontecem. E Deus nos abençoa ricamente. Então amanhã, quando você acordar, você dá um sorriso para você mesmo. E se você for casado, terá com a esposa ou com o marido do lado, dá um sorriso para ela e para ele. Ele não vai entender nada. Ele vai achar que você ficou louco. Mas daí você explica, dizendo, eu sou mais que vencedor. Eu vou morar no céu. E a primeira dificuldade que eu tiver, eu sei a quem eu vou recorrer. A quem eu vou pedir ajuda. E alguém aqui de 49 anos, quase 50, quase 30 anos de fé e ministério. Eu tenho aprendido com o tempo. Eu tenho aprendido a fazer todos os dias, acordar e construir no meu coração gratidão. E segundo, falar com Jesus dizendo, e aí, o que nós temos preparado hoje? O que nós vamos vencer hoje? O que nós vamos enfrentar hoje? Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Vai do meu lado. Vá à frente. Senhor, me socorre. E Deus tem me socorrido diariamente. Essa semana que passou, para a gente concluir, eu tinha que fazer mais um atendimento pastoral. Difícil. Eu não sei se para os outros pastores é tão difícil como é para mim. Eu sou muito brincalhão, muito querido. Pelo menos é o que a minha mãe dizia, né? E eu tinha muita dificuldade em ter que chegar para alguém e chamar a atenção, ou sentar e tratar de um pecado, algo mais duro. Porque depende da abordagem, depende de quando você fala, se arruma inimigo, aí endurece o coração e vira um caos. E essa semana que passou, eu tinha que resolver mais uma situação assim. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não sei fazer esse negócio não. Eu gosto de abraçar pessoas. Brigar com pessoas, eu não sei fazer isso. Senhor, que essa semana eu possa ir lá abraçar essa pessoa. E não ter que falar duro com ela, que eu não sei fazer isso. E comecei a orar. Na segunda, na terça. E na quarta-feira me toca meu WhatsApp. Pastor, vem tomar um café comigo. Eu falei assim, e agora, Senhor? Terrorismo no meu coração, falta de fé. Cheguei lá, vou tomar o café. E mais uma vez, antes de eu puxar o assunto, a pessoa traz o assunto à tona. Chorando, se arrependendo, pedindo perdão, pedindo ajuda para consertar aquilo. E sabe o que eu fiz? Eu dei um abraço nessa pessoa. Glória a Deus, não precisei brigar. Consegui fazer o que eu mais gosto, dar um abraço em alguém. Sabe por quê? Quem resolveu tudo isso foi Deus. Porque Ele resolve coisas que eu não consigo fazer. Ele faz coisas que eu não sei fazer. Ele me ajuda em coisas que eu não consigo fazer. Por isso nós somos mais que vencedores. Porque nós temos alguém que está vivo
e é real, e é o Senhor da glória. E Ele é tudo isso, porque Ele venceu. Apocalipse diz que Ele saiu vencendo para vencer, e Ele já venceu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, o Senhor e Salvador, que comprou você e eu para sermos dele e para nos ajudar todos os dias a vivermos como Ele quer. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, em poder compartilhar um pouco da Tua palavra, do que o Senhor tem se revelado à minha casa, à minha vida, onde o Senhor tem mostrado que Cristo é a base, é o fundamento, é a razão da nossa fé. E em Cristo, Pai, nós podemos vencer, porque Ele venceu em nosso lugar. Ele nos representa diante do Senhor. Ele é o que nos chama para sermos povo do Senhor. E é por causa dele que nós nos tornamos e recebemos o poder de nos tornarmos filhos do Senhor. Deus, que esse povo que está aqui, esse povo que já se rendeu a Cristo, que é o povo do Senhor, mas também se tem alguém nessa noite, Pai, que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não entregou o seu coração, que ainda não fez um compromisso real com Cristo, se entregando a Cristo, Deus, abra o coração para que eles possam entender e Cristo seja esse Senhor para torná-los também mais que vencedores. Abençoe nossa semana, Pai. Nos socorre, seja conosco, nos dá a vitória. Quando vier as lutas, as tentações, as dificuldades, Senhor, nos faça passar por elas, como o Senhor fez abrir o mar, e o povo passou, nos faça passar, no meio de tudo isso, com vitória, com aprendizado, mas com os olhos vendo o Senhor agir, Pai. Nos dá uma semana na Tua presença, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que é o nosso Pai, que se revela em Cristo, e a ação desse Espírito, que nos conduz, que nos motiva, que nos repreende, que nos leva a Deus a andarmos na Sua presença, seja com o Teu povo nessa noite. Amém. Pessoal do louvor, pode vir à frente? Vamos cantar.